Então, é o seguinte, gente, essa disciplina de vocês é uma disciplina que faz parte, quando a disciplina é lançada na grade curricular de vocês, ela tem uma carga horária quando a disciplina tem alguma questão teórica e ela tem uma carga horária quando a disciplina tem alguma questão prática. Essa disciplina, que é expressão e representação oficinas, ela é uma disciplina com carga horária de 70 horas, sendo que 10 horas são realizados exercícios lá no AVA de vocês e 60 horas são práticas dentro de ateliê, que é o que nós fazemos lá na sala A3, né? 3A, na faculdade. Eu tive a oportunidade esse semestre de conhecer somente 6 de vocês, que foi na primeira aula presencial que vocês tiveram. Então, a aula dos calouros estava disponível para começar a partir do dia 27 de fevereiro, só que era aquela semana pré-carnaval, então no dia da nossa primeira aula, que seria dia 1º de abril, opa, estou no calendário errado aqui, fevereiro, 27 de fevereiro, então a nossa primeira aula seria 4 de março. Ainda não estava a turma de vocês 100% formada, e nós tivemos a primeira aula somente no dia no dia 11 de março, né? E foi um dia que não estavam todos os alunos. Eu comecei a falar sobre materiais que vocês precisavam ter para a nossa aula e comecei a explicar. Em seguida, a nossa prova ela já foi interrompida por conta do afastamento, do isolamento social do coronavírus, né? Que no dia 16 de março, nós fomos notificados que não poderíamos mais ir para a faculdade, né? Naquele instante, nós teríamos aula dia 18, e a partir do dia 18, a nossa aula deixou de ser presencial. Para que vocês não perdessem conteúdo, e é uma questão nova para todos nós, né? Nenhum de nós passou por isso a vida inteira, né? Nós só vimos essas questões de epidemia, de pandemia em filmes. Então, isso tudo é assustador e é complicado para todos nós, né? Vocês como clientes da universidade, nós como da faculdade, nós como funcionários, a administração como prestadora de serviço de vocês, e semana a semana a gente vem se adaptando à forma como a gente pode apresentar as aulas para vocês e continuar prestando o serviço que vocês contrataram e que vocês pagam por ele, e versus as recomendações do MEC, né, que é o Ministério da Educação e Cultura, que controla a nossa atividade. Então, o que foi sugerido logo que colocaram o isolamento social? Que as instituições que tivessem condições de ministrar aulas por vídeo, no YouTube, em outras plataformas, buscassem essas plataformas do aluno não ficar sem conteúdo. E foi isso que nós fizemos, né? Para as aulas de vocês, 2 aulas eu gravei no YouTube, coloquei os links disponíveis no YouTube, coloquei os links no AVA de vocês, né? Nas aulas correspondentes. E depois, na terceira aula, a própria instituição nos orientou a fazer o cadastro nessa plataforma que nós estamos falando hoje, que é o Teams, da Microsoft, é a plataforma do nosso e-mail corporativo, então ela é oficial para nós, professores e funcionários. E a partir da terceira semana de isolamento social, a nossa aula foi aqui ao vivo. O que acontece que mudou a partir dessa semana, e eu fiz questão de vir explicar para vocês pessoalmente, apesar de eu já ter sido orientada a postar no AVA, no dia 17 de março último, ou seja, fazem 20 dias já, que foi promulgada uma portaria do MEC, que é a portaria 343, regulamentando novas formas das aulas à distância de todos os cursos, né, de graduação e do ensino médio. E só ficamos sabendo disso ontem, porque o processo até essas portarias serem
aprovadas, né, pelo Legislativo, depois elas são publicadas no Diário Oficial e chegam ao nosso conhecimento, demoram alguns dias. Então, esse demorar foi cerca desses 20 dias. E nessa portaria, o que foi definido? Que disciplinas que são 100% teóricas, elas poderão continuar a ser ministradas com conteúdos para casa, com aulas no vídeo, com aulas remotas, que é essa, como né, nós estamos falando agora, por serem 100% teóricas, ou seja, o aluno pode estudar através do livro, através de material que ele recebe. Tem algumas disciplinas que elas têm parte da carga horária prática, parte da carga horária teórica. E aí foi definido que essa hora teórica pode ser aplicada dessa forma como estava acontecendo, e as aulas práticas vão ter que ser aplicadas quando as aulas presenciais retornarem. E existem os poucos casos, mais que no nosso curso de arquitetura e urbanismo, são mais de 50% das disciplinas, as disciplinas que são 100% práticas. Eu até já estava comentando isso com o Rangel, nosso coordenador, que os outros anos, né, o da terceira série para frente, as disciplinas que são práticas, ou seja, disciplinas de projeto, que as outras turmas, eu tenho certeza que não tem dificuldade nenhuma em realizar os projetos com a aula ao vivo, com uma assessoria remota, como nós estamos tendo, uma vez na semana. Eles já estão acostumados a fazer projetos assim e já conhecem os métodos de estudar arquitetura por esse processo, né? Eles vêm a nós uma vez, vocês vão vir a nós uma vez por semana para tirar dúvidas e balizar o trabalho de vocês. Mas vocês, no caso da primeira turma, é a primeira vez que vocês têm contato com projetos, tanto o meu projeto, né, que são as oficinas de expressão e representação, quanto os ateliês que vocês têm, os outros ateliês, né, com os outros professores, e realmente eu percebo muita dificuldade, e é notório, né, e é compreensível que vocês tenham dificuldade, já que vocês nunca fizeram esse tipo de atividade, e eles estão sendo mostrados por apresentações no PowerPoint, por vídeos e à distância. Então, eu acho que a aplicação dessa portaria, vocês são um público assim que ela se aplica 100% com eficácia. Então, por conta disso, a partir dessa semana, a faculdade está seguindo a exigência do MEC de que todas as aulas que são práticas, elas não vão poder mais ser aplicadas como elas estão acontecendo nessa plataforma. Nós vamos ter que esperar as aulas presenciais retornarem e elas vão ser repostas, tá? Então, é por isso que lá no AVA de vocês está semana 8, 9 e 10, pelo menos são as datas, até a data que em Ribeirão Preto estará valendo o isolamento social. Nós não sabemos ainda se passado aí essa promulgação do dia 22 de abril, se a instituição vai passar a recomendação da gente retornar às aulas presenciais ou não. Então, ainda está uma incógnita para todos nós, né? Então, nós seremos notificados e notificaremos vocês imediatamente assim que nós soubermos. E também não sei dizer para vocês, voltando às aulas, como serão essas reposições, se o nosso calendário vai mudar, se nós vamos ter aula outro dia da semana, se nós vamos ter aulas de sábado, eu não sei, o Rangel também não sabe, então passo a passo nós vamos recebendo as informações e elas vão ser combinadas com vocês, tá? Então eu estou aqui para dizer que os trabalhos que vocês já fizeram, então assim, já vou fazer uma revisão que vale para a Loane e que vale para quem está meio perdido no curso. Lá no AVA, todo mundo está com acesso ao AVA, né? Lá no AVA, vocês têm exercícios para realizar, e esses exercícios, eles são feitos em casa, tá? Na nossa plataforma. Então, continuem acessando a plataforma de vocês e não percam as datas dos exercícios que vocês têm que fazer lá. Aí, lá na primeira aula do AVA, no primeiro encontro, eu posto para vocês o plano de aulas da nossa disciplina. E lá tem uma sequência
do que nós veríamos em cada semana, dias de avaliações, até chegar ao fim do calendário, que seria dia 30 de junho, tá? Então, quem olhar lá vai ver a sequência dos trabalhos. Então, nós começamos a fazer algumas oficinas, eu expliquei para vocês via YouTube a oficina de natureza, morte e paisagem, e passei 2 oficinas para vocês fazerem em casa. Depois nós vimos escala tonal acromática, com tons esfumados e pontilhismo, também expliquei pelo YouTube, com link no AVA, e pedi 2 oficinas para vocês realizarem. Aí depois vocês fizeram escala tonal e texturas, que foi a última aula, que essa nós já fizemos a aula ao vivo, que eu pedi para vocês 2 oficinas também. E eu tinha pedido, inclusive, o trabalho das texturas para vocês fazerem, para me entregar na próxima semana, dia 15/4. Então, o que vai acontecer? Quem já fez as oficinas, guarda os trabalhos como estão. Quem ainda não fez e quer tentar fazer, como exercício de ficar em casa, de não ficar ocioso e quiser tentar, fiquem à vontade, como exercício de vocês. Olha a explicação ou a apresentação no AVA, tenta replicar, se conseguir fazer, faz e guarda a oficina. Se não conseguir fazer, não precisa fazer, porque neste período, enquanto nós não tivermos aula presencial, eu não vou tirar, assim, eu estou dizendo eu não vou porque é a recomendação do curso, né? A gente não vai continuar seguindo vocês tentando fazer isso à distância com a minha orientação à distância. Então, não adianta, assim, por exemplo, se vocês tentarem fazer e não conseguirem, não precisa me mandar mensagem, nem e-mail, nem WhatsApp, Denise, eu não estou conseguindo, me explica, porque as explicações têm que ser em sala, tá? Então, é a nova recomendação do MEC, as aulas práticas não podem ser à distância e elas terão que ser repostas. Só vão valer essas aulas que já foram dadas, que são antes do decreto, né? Então, 3 aulas, mais uma que nós tivemos na classe, 4 já vão ser contadas como aula dada. Aí tem mais 2 encontros que são as avaliações, vão ser 6, ou seja, nós teremos ainda, assim que as aulas retornarem, mais 14 encontros para cumprir a carga horária de vocês. Então, infelizmente, eu não sei se essa é a única disciplina, eu acredito que não, porque eu sei que vocês têm ateliê 1 também com a Tayane, eu sei que ela é 100% prática, também vai ser a mesma coisa. Eu não sei como fica as outras disciplinas que vocês têm com outras turmas, os professores vão explicar em separado para vocês. Vocês só vão continuar tendo aula ao vivo se alguma dessas disciplinas tiver parte delas como carga horária teórica. Aí essa carga horária vai ser cumprida ao vivo, tá? Então fica assim, a semana que vem não precisa me entregar nada. Assim que nós tivermos notícia de quando voltarão as aulas presenciais, então, por exemplo, dia 22 pode voltar ao trabalho, então dia 29 vai ser nossa primeira aula presencial. Vocês vão levar para a sala tudo aquilo que vocês fizeram pela metade, começaram a fazer, não entenderam, terminaram de fazer. Vocês só vão levar folhas extras, porque se tiver alguma coisa errada que tiver que começar de novo, vocês vão começar. E aí eu vou revisar numa aula, provavelmente, o que vocês tiverem dúvidas das oficinas, e a gente vai retomar dali, tá? Então, não precisem acessar as disciplinas que forem paralisadas agora como a nossa, não precisam, se não entender, paralisa e não precisa me procurar para tirar dúvidas à distância, porque também não vai ser cobrado de vocês, tá? E a recomendação do MEC, assim, já adiantando, porque nós sabemos que tem vários alunos que vão falar, deixa eu fazer, né? Deixa eu continuar, deixa eu deixar pronto. Mas se nós continuarmos tendo as aulas ao vivo ou tirando dúvidas ao vivo, elas não vão ser contabilizadas para o MEC como aulas dadas. E aí, depois, essas aulas vão ter que ser repostas, e se a gente não tiver, digamos assim, horas disponíveis, né, nós professores, horas disponíveis, banco de horas para a gente repor essas aulas presencialmente para vocês,
aí a gente não tem condições de dar aula mais uma vez, entendeu? Tipo, ter o retrabalho, dar aula agora à distância não valendo e depois repor a aula para valer para o MEC. Então, a recomendação por conta da portaria é paralisar as aulas práticas nesse momento. E é isso que está acontecendo nos cursos de arquitetura, no curso de gastronomia, no curso de educação física e no curso de fisioterapia. São os 4 cursos que têm aulas 100% práticas. As aulas que continuarão acontecendo são aquelas que têm carga horária teórica. Vocês entenderam? Então, assim, eu preferi vir falar para vocês, porque lá no AVA, na aula 8, 9 e 10, eu repeti na pré-aula, na aula e na pós-aula, o recado com o número da portaria. Se vocês tiverem curiosidade, digita lá no Google, portaria 343 do MEC, de 17 de março de 2020, vocês vão ver que essa é o que está valendo agora para as aulas à distância, teóricas e práticas. E eles falam, inclusive, isso, né? Não se preocupem, eu sei que vocês estão pagando a mensalidade, mas as aulas vão ser repostas, justamente porque as aulas práticas, elas não podem ser ministradas à distância, elas precisam ter a prática em sala de aula. Foi por isso que estamos, então, recomendados a paralisar as aulas práticas agora. Então, infelizmente, né, eu dou 4 disciplinas nesse semestre, a disciplina de vocês, que é a de quarta-feira, e a disciplina de sexta-feira, que eu dou ateliê de projeto de arquitetura 4, também vai ser paralisada. E eu dou AutoCAD nas engenharias de terça-feira. Eu vou cumprir carga horária prática teórica até abril. Se o isolamento social continuar em maio, nós vamos paralisar também. Só a disciplina de segunda-feira que eu dou, que é 40 horas teóricas, que nós vamos continuar ainda com as aulas ao vivo, tá? Então, assim, é um momento delicado para todos. Se organizem da forma que vocês puderem. Loane, que começou agora, não vai ter nem condição de comprar os materiais, porque as lojas estão fechadas. Então, infelizmente, nós vamos ter que ter cautela, paciência, um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de resiliência para a gente lidar com essa situação que é desconhecida para nós. E, então, a partir de hoje, hoje eu só vim explicar para vocês, né, me colocar à disposição, mas me explicar para vocês, mas dizer que a aula de hoje a gente já não consegue que ela tenha validade como aula dada, então eu não vou dar aula hoje, tá? Eu só vim para explicar isso para vocês e para deixar vocês, assim, bem seguros de que a gente vai retomar do ponto que a gente parou, se Deus quiser, com todo mundo bem, com todo mundo com saúde, né? Tomara que nenhum de nós percamos pessoas queridas, pessoas próximas, né? Para essa doença aí que a gente não tem controle, e assim que tudo se normalizar, a gente retoma as aulas. Para quem eu não conheci pessoalmente ainda, conhecer, a gente trocar informação e trocar bastante ideias, né? Com certeza a gente vai ter muita troca ainda até formarem, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Então, eu só vim para dar esse recado aí, com carinho, com respeito a vocês, e não simplesmente colocar uma coisa lá na internet, para vocês entenderem qual é o procedimento da faculdade e o que nós precisamos ser obrigados por conta da federação maior, que é o Ministério da Educação e Cultura, que não nos permite mais dar as aulas práticas ao vivo. Alguém tem alguma dúvida? Se vocês não tiverem, nós vamos embora, descansar. Depois vocês organizem os materiais de vocês, vejam o que vocês conseguiram fazer, leiam de novo se quiserem estudar, né? De estudar ninguém nos proíbe, né? Então, acessem lá o AVA, o material que eu já coloquei à disposição. Dá para ler, dá para entender. Eu coloquei, acho que na aula 2, o livro, que é uma base para vocês também da disciplina, não é o livro oficial dessa disciplina, mas é de uma disciplina anterior que tem muitas temáticas dessas que vocês vão ver. Então, pode baixar o livro em PDF, tem vários links de vídeo para assistir, tem vários exercícios para fazer. Então, se vocês quiserem se ocupar de expressão e representação em arquitetura, vocês peguem lá do começo, revisem, vejam o que vocês conseguiram fazer de trabalho, mas se tiver dúvida, a gente não vai conseguir conversar nesse momento. Então, tenho dúvida? Anota qual foi a dúvida, a hora que a gente retomar, a gente vai conversar sobre isso, tá? Não consegui fazer, não consegui nem começar, ou, por exemplo, a Luane, que nem começou a fazer os trabalhos,
não faça, tá? Deixem organizadinho, anotado, que o nosso primeiro encontro presencial, ele vai ser para dar uma situada. É bom que a turma de vocês ainda é pequena, então dá para ter um momento de atenção. E aí, com certeza, nós vamos ser notificados de como vão ser essas reposições. É lógico, em dias e horários que todos vocês puderem, que eu também tiver disponibilidade. Ainda não sabemos como vai ser isso, mas, né, os maiores beneficiados e interessados nessa reposição são vocês, que são quem contrata esse serviço, e nós que somos os prestadores, tá? Se vocês não tiverem dúvidas, eu vou falar para vocês Feliz Páscoa, bom feriado. Para quem acredita, para quem é cristão como eu, é um momento de ressurreição e um momento de ressuscitar muita coisa que a gente precisa na nossa vida, né? E é um momento que eu faço sempre uma reflexão importante. Quem não acredita, que tem todo o direito, né? Que descanse um pouco mais, né? Que a gente já está cansado de ficar em casa, mas de repente tem a oportunidade de descansar um pouco. E vamos nos adaptar à nova situação, tá? Então, infelizmente, que eu acho muito infelizmente, nós não teremos aula hoje já, e eu acho que no caso de vocês, isso foi muito providencial, porque eu já estava preocupada, porque vocês ainda não têm essa maturidade para entender todos os processos de oficinas à distância, sendo que alguns de vocês nem me conhecem pessoalmente, tá? Então, eu acho que no caso dessa disciplina, veio muito a calhar e a gente não vai ter prejuízo depois. E as oficinas de vocês vão ser muito melhores com a minha ajuda presencial, tá bom? Então, vocês me digam aí, se alguém quiser perguntar alguma coisa, ou falar, ou escrever. Se quiser falar, é só ligar o microfone e falar. Se quiser escrever, é só escrever. Se não quiser falar nada, pode dar boa noite, Feliz Páscoa, e nós vamos embora, tá bom? Ninguém? Ninguém quer se expressar em arquitetura? Qualquer dúvida em relação a financeiro, qualquer dúvida em relação a questões administrativas, burocráticas, todas vão ser com o coordenador de vocês, que é o Rangel, e se tiver alguma outra comunicação aí, ele vai indicar com quem vocês vão falar à distância, tá bom? Se precisar falar na secretaria, se precisar falar na coordenação, se precisar falar no financeiro, alguma situação assim, tá bom? Então a hora que vocês saírem, eu vou encerrar a gravação e vou postar lá o link no AVA, porque se algum dos alunos aí que não participaram quiserem assistir depois, mas é uma explicação respeitosa, um pouco mais detalhada aí da nossa situação, tá bom? Então, boa noite, bom feriado, boa Páscoa, e a gente se encontra assim que a gente retomar as aulas presenciais, tá bom? Um grande beijo para todos e muita saúde. Então, olha só, eu fiz uma explicação detalhada sobre esse nosso processo atual, né, de paralisação das aulas práticas. Os alunos entenderam, foi uma explicação com respeito, primeira série, né, eles são um pouco menos maduros para passar por essas situações, e se Deus quiser, logo nós retomaremos as aulas presenciais e as aulas práticas. Muito obrigada.